Olá, que bom que você está aqui. Hoje a nossa aula falará sobre duas escolas filosóficas, o racionalismo e o empirismo. É bom fazer um apanhado do contexto histórico daquela época. A modernidade, ela representou uma enorme transformação dos hábitos, dos valores, da cultura e das estruturas políticas. Os antigos feudos, que eram unidades quase suficientes do ponto de vista econômico, deram lugar a reinos e impérios. Os senhores feudais foram perdendo espaço e os monarcas com os poderes absolutos tomaram os seus lugares. Surgiram cidades e dentro delas uma classe social nova, a dos burgueses. E tudo isso influenciou e foi influenciado pela filosofia. A filosofia moderna, ela é influenciada pela ciência e estabeleceu a importância da utilização de um método de pesquisa e de preferência semelhante ao método empregado pelas ciências naturais, o que garantiria um conhecimento exato sobre o mundo. A escola que nós iremos falar será o racionalismo, que tem como principal figura o filósofo francês René Descartes. Vale a pena refletir. Se hoje temos carro, aviões, computadores e internet, isso se deve à filosofia. E a explicação é muito simples. Na medida em que nasceu das especulações dos filósofos, a filosofia está na origem dessas conquistas. Descartes, por exemplo, ele traz o valor da filosofia para o desenvolvimento do pensamento científico, chegando em outro patamar. E graças a ele, foi possível construir um conjunto de metodologias capazes de apreender a realidade e usá-las a favor do conhecimento. Descartes via no bom uso da razão o único meio para se chegar ao saber. Ele acreditava ser fundamental possuir um método para bem conduzir a razão e procurar a verdade nas ciências. Para relembrar o pensamento do Descartes, nós vamos analisar a composição do método cartesiano. O método cartesiano era dividido em 4 partes. Primeira, verificação de evidências para tomar o fato como verdadeiro, aceitar somente aquilo que for claro e distinto para evitar qualquer precipitação ao erro. Análise minuciosa de cada uma das partes, dividindo-as ao máximo para que fossem mais bem estudadas. Ordenação das partes, partindo das mais simples e indo até as mais complexas. E enumeração e revisão de todas elas, para que nada fosse omitido. De acordo com o próprio Descartes, esse método funciona com perfeição na matemática. Portanto, deveria funcionar também para os demais ramos do conhecimento, o que foram ordenados como se estivessem distribuídos em uma árvore do saber. As raízes dessa árvore representariam a metafísica, o tronco, a física. Os 4 galhos representariam a medicina, a mecânica, a psicologia e a moral. E a matemática estaria presente no próprio método de investigação, em certa medida como a seiva que a tudo nutria. Com o método determinado, o filósofo francês pretendia iniciar o próprio projeto filosófico, com alguma ideia clara e distinta, da qual fosse impossível duvidar. Mas como encontrar essa ideia? Ele escreveu um livro que tem um título, inclusive, muito interessante: Meditações sobre a Primeira Filosofia, em que são demonstradas a existência de Deus e a imortalidade da alma. Eis o título do livro. Esse livro, escrito no século XVII, ele traz essa primeira verdade. Imaginemos então qual seria a
primeira expressão a qual ninguém poderia duvidar, que não sobraria nenhuma dúvida a respeito. Se a pessoa duvida, ela pensa. E se ela pensa, ela existe. Portanto, penso, logo existo. Aparece, enfim, a primeira certeza sobre a qual toda a filosofia cartesiana é construída. Em todo o processo da dúvida, o filósofo só não duvida de uma coisa, da própria razão, o instrumento do filosofar. Após conquistar a primeira verdade, ele consegue derrubar a hipótese da existência de um gênio maligno que nos levaria à dúvida. Descartes sabe que pensa, que possui ideias na própria mente, e uma delas seria a de perfeição. Mas como um ser como homem poderia ter a ideia de perfeição? E o Descartes, ele afirmava que essa noção não teria origem no próprio homem, mas em um ser superior a ele, Deus. Dessa forma, não haveria um gênio maligno que nos colocaria ao engano, porque Deus, sendo sumamente bom, não permitiria tal situação. Eis aí a apresentação do racionalismo em linhas gerais. Estou disponibilizando para vocês, via site, um documento escrito para que vocês possam ler e assim se aprofundar mais na questão do racionalismo. A outra escola, que segue em uma maré contrária ao cartesianismo, é o empirismo. O empirismo, ele tem a sua origem nas terras da Inglaterra. O principal representante ao qual nós iremos tratar é o filósofo John Locke. Segundo John Locke, no momento do nascimento, o homem tem a mente completamente em branco. A mente do homem é uma tábula rasa, uma tábua sem nada escrito, uma tela em branco. As ideias e as demais impressões sobre o mundo vão sendo formadas por meio das diversas experiências vividas e da reflexão sobre elas. Essa teoria, ela aparece em um livro que ele escreveu chamado O Ensaio sobre o Entendimento do Mundo. Ele escreveu esse livro também no século XVII. E nessa obra, o filósofo John Locke, ele pretende refutar toda a posição cartesiana da existência das ideias inatas. Segundo John Locke, se todos os homens nascessem com ideias inatas, as crianças já conheceriam a ideia de Deus e não precisariam ser ensinadas a esse respeito. Locke também observava a existência de povos que não cultuam Deus e nem têm a ideia de um ser perfeito, de caráter sobrenatural. A ideia inata da não contradição, defendida pelos chamados inatistas, também é recusada por Locke, pois nem todas as pessoas conhecem esse princípio. Segundo o filósofo, todas as nossas ideias proveriam da experiência. Haveria uma experiência externa produzida pelas sensações, uma experiência produzida pela reflexão. E por meio do contato com o mundo, a nossa mente seria modificada. A modificação corresponderia às nossas sensações. Por meio delas, a mente trabalharia com o que foi percebido, formando as ideias. Estas, por sua vez, seriam classificadas em ideias simples e complexas. As simples seriam formadas por meio das qualidades dos objetos e as complexas por meio da reflexão da mente sobre as várias ideias simples. Então, seria dessa maneira que a nossa mente, através da experiência, através do uso dos sentidos, seria enriquecida, porque ela seria alimentada constantemente por ideias novas vindas de nossas experiências com o mundo e também de ideias formadas por nosso próprio intelecto. A dúvida e a certeza
seriam igualmente consideradas ideias complexas, porque indicariam a reflexão da mente. A reflexão também é denominada por Locke como sentido interno. Ela corresponderia às operações mentais, ao trabalho da mente com as ideias simples e complexas. Assim sendo, estamos aí colocando para vocês as características gerais de duas escolas filosóficas. De um lado, o racionalismo com a sua defesa sobre a importância da razão, sobre as ideias inatas, sobre o fato de que penso, logo existo. Do outro lado, nós temos o empirismo, que era contrário a ideias inatas, ao inatismo, que defendia que é pela experiência, pelo uso dos sentidos, pela minha relação com o mundo, fazendo uso dos instrumentos dos sentidos, que eu consigo obter o conhecimento. Pois bem, gente, a nossa aula está sendo finalizada. Haverá no nosso site um texto para que vocês possam ler e ter mais acesso acerca dessas duas escolas filosóficas. A atividade já está disponível no site também. Eu tentei ser o mais sucinto possível para que vocês pudessem, em cima dessa videoaula, ir buscar, através da leitura, maiores esclarecimentos sobre o racionalismo e o empirismo. Agradeço pela presença mais uma vez, desejo a todos aí uma ótima semana, fiquem bem, fiquem em casa e até breve, gente. Tchau!